primeiro a gente tem que entender qual é a diferença entre persona e público-alvo, né? Segmento-alvo, também tem gente que chama assim. E aí, persona acaba sendo muito mais focado, né? Deixa eu começar com o público-alvo, né? Que é algo mais abrangente. O público-alvo, ele é muito mais abrangente, né? Como eu comentei agora. Você sabe o sexo, você sabe a idade, né? A faixa, na verdade, idade, a faixa de renda, você sabe onde ele mora, alguns hábitos de consumo. O público-alvo, ele é realmente algo muito mais não tão específico quanto a persona. A persona, a gente consegue identificar hábitos de consumo, por exemplo, perfil psicológico, formação, né, nível educacional dessa pessoa. Na persona, o ideal é que a gente tenha exatamente todas as características de quem é essa pessoa que consome a minha marca. E quando eu digo consumir a minha marca, não só na questão de roupa, por exemplo, né, na moda, mas consumir o conteúdo das minhas redes sociais, consumir o que eu faço, o que eu falo, o que ela comenta, como ela comenta, quais são os horários que ela entra. Então, quando a gente fala de persona, é algo muito mais focado. A persona é esse público ideal, é essa pessoa, digamos assim, né, ideal para eu trabalhar o meu marketing, para eu trabalhar o meu produto, tá? Então, recebi essa pergunta, nem é de uma pessoa da moda, na verdade é uma pessoa de gestão, de marketing, e eu achei bem legal, porque dá pra gente abordar tanto a parte de moda, né, realmente de criação de produto, como a parte de criação de marketing. Porque lembra que as duas coisas andam junto, tanto marketing como a criação de produto tem que andar junto. Porque senão, como é que você vai criar um produto e a pessoa do marketing vai olhar para aquele produto e vai dizer o que é isso, como é que eu divulgo, como é que eu faço, tá? A Andresa falou, uma verdadeira FBI. Exatamente, né? A gente tem que ser o FBI, a gente empresa, a gente marca em ser o FBI daquela pessoa, né? E saber de tudo dela. E aí, como? Né? Fazendo questionário, realmente visualizando as nossas redes sociais e entendendo quem verifica as nossas redes, quem visita, o que comenta, quais os horários, o que gosta, né, das nossas postagens em uma rede social, por exemplo. Tá aí o Face e o Insta, né, que consegue passar todo tipo de informação pra gente. Então, são eles, né, essenciais pra gente conseguir essas informações básicas, pra gente começar a trabalhar aí uma persona. Tem gente que chama, né, essa primeira persona que a gente cria no mercado ou para nossa empresa de proto-persona, que seria um protótipo de persona. E aí a gente vai testando essa persona, que na verdade é um protótipo. E aí eu vou testando horários de publicação, por exemplo, no marketing, vou testando tipos de publicação, conteúdos de publicação. Por exemplo, se vocês verem a minha linha do tempo no Insta, comecei, por exemplo, com um perfil muito mais colorido, porque eu sou uma pessoa colorida, eu gosto muito de cor, e aí eu comecei a perceber que esse perfil muito colorido, com muita informação, tanto informação de conteúdo, como informação de cor, informação de layouts diferentes, eu percebi que isso não atraía tanto o meu público, e aí eu comecei a modificar um pouco aí como eu apresentava esse conteúdo no meu perfil no Insta, né? No Face acaba seguindo mais ou menos a mesma linha, no YouTube não, porque no YouTube a gente não consegue colocar, por exemplo, imagens. Por quê? Porque eu comecei a perceber quem é o meu público, né? Quem é essa minha pessoa ideal para receber os meus conteúdos. A Andresa está perguntando aqui, você posta nos mesmos horários? Normalmente sim, Andresa. Eu posto normalmente de manhã, 9 horas, porque é o horário que eu percebi que começa o movimento nos meus stories, né? E no meu feed também. Eu posto meio-dia, né? Eu tenho até negligenciado aí a questão de postar no meio-dia. Mas normalmente eu posto meio-dia, principalmente de segunda, terça e quarta, né? Que são os dias que são mais movimentados no meu Insta. E à noite, sempre 6 horas da noite. Por que 6 horas da noite? Os dois picos de visualização, normalmente no meu Insta, é 6 horas da noite e 9 horas da noite. E aí eu poderia ter uma segunda publicação 9 horas da noite. Mas a gente sabe que normalmente
o Insta não distribui essa publicação para todo mundo, né? Na verdade, distribui aí para 2% só, na galera que visualiza, né, e que segue você. Ficar verificando ali durante uma semana, 2, e realmente postar sempre naqueles horários. Como é que eu cheguei nesses horários? Quando eu comecei a postar conteúdo, na verdade, bem antes, eu já verificava quais eram os horários que eu tinha mais interação. E aí, né, quando eu comecei a realmente postar conteúdo, né, com mais frequência, todo dia, né, 2, 3 vezes no dia, eu comecei a fazer testes de horários. Comecei postando 7 horas da manhã, cheguei a postar 8, cheguei a postar 11, 1 hora da tarde, 3 horas da tarde, 5, 9, 10 horas da noite, cheguei a postar. E percebi que realmente esses meus 3 horários eram os que davam mais interação, né? E claro, não só a questão das interações, mas quando você consegue entender quem é a persona, quem é a pessoa, o público ideal da tua marca, tu consegue identificar quais são as hashtags, as melhores hashtags para você colocar. Você consegue colocar também os melhores conteúdos, as melhores, até os melhores termos nos textos. Eu vou colocar um termo muito técnico, vou colocar um termo muito chulo, vou colocar uma abreviação. Então isso, né, você vai identificando quando você começa a entender quem é a sua persona. Por exemplo, a Bijuzinha, né, tá aí mandando uns coraçõezinhos. Digamos que ela sabe que o público dela, o público geral, tá, gente? Não vou aqui falar de uma persona específica por enquanto. Olha o exemplo que eu vou dar. A Bijuzinha, ela tem lá o público dela definido, público-alvo, mulheres de 20 a 27 anos, né? Que gostam de se maquiar, que gostam de bijuterias. Que tipo de bijuteria? Aí é onde ela vai começar a segmentar ainda mais o público. São bijuterias pequenininhas, são bijuterias maiores, são bijuterias com strass, são bijuterias de resina. E aí tudo isso ela vai começar a entender quando ela começar a entender o público-alvo. Primeira coisa é você entender quem é esse seu público, né? Quem é essa mulher. Então ela tem mais ou menos a faixa de idade, ela tem mais ou menos a faixa de renda dela, e aí ela começa a definir ali qual é o perfil de consumo. Bijuterias maiores, bijuterias menores, coloridas, artesanais. Por que artesanais? Porque ela vê que essa mulher gosta, né, de uma bijuteria mais autoral, de uma bijuteria que não segue a linha do tradicional. Então ela consegue fazer algo até mais personalizado. Só que para ela conseguir fazer algo mais personalizado, ela precisa saber quem é essa cliente ideal. Adorei a questão aí do personalizado, né, de uma bijuteria mais artesanal, porque fica mais específico ainda. Ela pode começar a estudar quem é que comenta nos comentários dela, né, nas fotos dela, nos vídeos que ela faz. Ela pode fazer, por exemplo, lives e mostrar vários tipos de bijuteria e ela analisar nessas lives, por exemplo, quais são as bijuterias que são mais comentadas. Tô dando aqui uma consultoria para ti, né? Mas isso é o quê? Querendo ou não, isso já é uma forma de pesquisa. Ela já está entendendo quem é esse público dela, o que é que esse público quer. Ela passou aí 15 dias entendendo quem é esse público dela, o que é que esse público gosta, quais são as cores, quais são os tipos de materiais que ele gosta, que ela gosta, né? Nessa bijuteria, o que é que ela faz? Ela começa a fazer algumas pesquisas mais específicas, olhar qual é a profissão daquela mulher, olhar onde é que ela usa aquela bijuteria. Por quê? Porque isso vai ajudar até na parte de criação desses produtos, na parte de criação até do conteúdo. Digamos que ela consegue identificar que a maioria das mulheres dela, a maioria das clientes dela trabalha com artes. É da parte do design, é da parte da arquitetura, é alguém que trabalha com design interiores, com design gráfico, com design de moda, querendo ou não, essa parte mais criativa, com publicidade. O que é que ela está fazendo? Ela está definindo aí profissões que ela pode atingir. E ela pode criar um conteúdo lá no Insta dela, por exemplo, de um look voltado para uma arquiteta, para uma designer, com a biju dela, né? Brinco, colar, pulseira, anel. E aí, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela entende você, que é a pessoa ideal para ela. Ela pode fazer uma outra postagem de um evento, uma premiação que tem na área da publicidade. E a gente tem várias premiações legais na área da publicidade. E ela pode pegar uma publicitária
que estava super estilosa, mas não estava com a bijuteria dela. Mas ela pode fazer um link com alguma bijuteria que ela tem parecido, ou que ela está numa linha de criação. Vocês estão conseguindo entender? Ela tem o público maior dela, mas quando ela consegue definir quem é a persona, ela atinge muito melhor, ela atinge muito mais específico. Deixa eu puxar um exemplo para mim, Karine, né? Eu sou professora de moda e eu, no começo dos conteúdos, eu colocava algo mais geral, né? Colocava conteúdos mais gerais e principalmente voltado para administração. Gente, mas eu trabalho com moda há, sei lá, quase 20 anos. Então, todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas que 60% a 70% das pessoas que me seguem no Instagram e que consomem meu conteúdo e que falam comigo nas redes sociais, da moda. Então, para que eu ia fazer um conteúdo, por exemplo, de marketing, onde eu ia falar de custo, né, de marketing? Gente, a galera não ia entender nada da moda, ia todo mundo fugir. Só que é o que eu faço, é o que trabalho, é o que eu gosto. Então, eu vou realmente focar na moda. E também entendendo quem é esse meu perfil, quem é essa minha persona. E aí a gente começa a fazer o quê? Pesquisar. Quem é essa mulher? Quem é esse homem?